Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Mateus, capítulo 21, versículos de 33 a 46. Escutai outra parábola. Havia um proprietário que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, abriu nela um lagar e construiu uma torre. Depois disso, arrendou-a a vinhateiros e partiu para o estrangeiro. Chegada a época da colheita, enviou os seus servos, os vinhateiros, para receberem os seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os servos, espancaram um, mataram outro e apedrejaram o terceiro. Enviou de novo outros servos em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Por fim, enviou-lhes seu filho, imaginando: respeitarão meu filho. Os vinhateiros, porém, vendo o filho, confabularam: esse é o herdeiro, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos de sua herança. Agarraram-no, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando vier o dono da vinha, que fará com esses vinhateiros? Responderam-lhe: certamente destruirá de maneira horrível esses infames e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhes entregarão os frutos no tempo devido. Disse então Jesus: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilha aos nossos olhos? Por isso vos afirmo que o reino de Deus vos será tirado e confiado a um povo que o fará produzir seus frutos. Aquele que cair sobre a pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem a pedra cair ficará esmagado. Os chefes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, perceberam que Jesus se referia a eles. Procuravam prendê-lo, mas ficavam com medo das multidões, pois elas o consideravam profeta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Essa parábola dispensaria qualquer comentário. Por quê? Porque está escrito aqui: os chefes, versículo 45, os chefes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, perceberam que Jesus se referia a eles. Eles entenderam muito bem o que Jesus disse. Então, o que está faltando? O que está faltando é conversão. Conversão de vida, humildade. Veja, Jesus ainda diz mais uma vez: escuta outra parábola, que já tem uma ordem, né? Esse versículo 33 no início aqui. Escutai outra parábola. Ele está dizendo: ouça. Está dizendo para mim e para você também. Escute. Escute. Temos que ter atenção às parábolas de Jesus. Jesus está contando mais uma. Aí ele falou do proprietário, que é Deus, que fez tudo o que tinha que ter feito. Preparou tudo e arrendou. Ele formou para si um povo, esse povo é Israel, e ele arrendou aos chefes, delegou uma
uma autoridade a alguns desses homens, das tribos, para que eles cuidassem do povo, porque eles dariam fruto no tempo certo. Mas enviado os profetas para recolher isso, né, que são os profetas, esse é o sentido da parábola, eles foram todos mortos. Claro, os profetas conseguiram fazer muitas coisas, mas no final, sempre, ou na vida inteira, eles eram perseguidos pelos maus judeus, pelos judeus perversos, até que chegou o tempo de enviar o seu próprio filho. Aqui é um resumo da história da salvação, essa parábola aqui, do povo. Só que eles, ao invés de reconhecerem Jesus e agora respeitarem, porque essa era a expectativa do Pai. Olha aqui o que Jesus está dizendo. Por fim, versículo 37, enviou-lhes o seu filho, imaginando, respeitarão meu filho. Olha aqui, respeitarão meu filho. É uma esperança, uma expectativa, uma promessa de Deus para si mesmo. Eles vão respeitar o meu filho. Mas isso não aconteceu. E Jesus, nessa parábola, leva aqueles chefes dos sacerdotes e anciãos à conclusão. E qual é a conclusão? Versículo 41. Eles respondem para Jesus: certamente destruirá de maneira horrível esses chefes. Quem completa a parábola são eles. Com a resposta. Para dizer: Deus vai fazer isso. Porque eles tinham entendido que Jesus falava deles. E eles mesmos falaram isso. Ele vai fazer isso. Ele não vai perdoar esse povo. Povo mau, povo... E aí Jesus dá a sentença a partir do versículo 42, com o princípio eterno, que é a pedra que os construtores rejeitavam, tornou-se a pedra angular pelo Senhor, obra de Deus. Pelo Senhor foi feito isso e é maravilhoso aos nossos olhos. Vocês nunca leram isso? Então ele está dizendo, por isso vocês vão ficar sem o reino de Deus. Se tirado de vocês. Vocês não têm mais autoridade. Olha, quem estava lá no início falando, questionando Jesus, lá no versículo 23, né, questionando Jesus quanto à autoridade, agora Jesus está dizendo, olha, sou eu que tenho autoridade e eu estou tirando de vocês. Vai ser dado a outro. Por quê? Porque Jesus já sabia que eles não tinham condições, veio para fundar a sua igreja, ele funda a igreja e pega os judeus que são fiéis e que ouviram sua palavra, o resto de Israel que crê em Jesus para formar a sua igreja e forma ainda com os povos pagãos. Tendo assim criado um povo que vai dar os frutos no tempo devido. E quantos frutos? É só olhar os santos da igreja. Os santos e santas. Graças a Deus. Os vinhateiros homicidas são aqueles que, mesmo reconhecendo Jesus e estando na casa de Deus para trabalhar para Jesus, e olha, isso pode acontecer hoje, viu? Conosco. Principalmente quem tem cargo de coordenador e tudo mais. Pode acontecer de ser um vinhateiro homicida, de não estar fazendo a vontade de Deus. E deliberadamente vê que está errado, mas quer mandar na casa de Deus ao seu bel prazer. Cuidado. Cuidado, porque a promessa que está aqui no versículo 43 é muito dura para quem quer usurpar a autoridade de Deus. Vamos anotar no nosso diário. Tem muita coisa para anotar. Promessas de Deus tem no versículo... Olha, aqui é uma promessa que, assim... é expectativa, né? É uma expectativa de Deus. É difícil essa promessa aqui, viu, gente?
Versículo 37. Por fim enviou-lhes o seu filho, imaginando: respeitarão meu filho. Aqui é uma promessa também, tá? Porque Deus envia Jesus com essa expectativa futura de que se cumpra a autoridade de Jesus sobre o povo. Mas não se cumpre sobre todo mundo, né? Se cumpre sobre aqueles que creem. Então, versículo 37 pode anotar a promessa de Deus, tá bom? E também versículos 41 e depois 43 e 44. Promessas de Deus também. Aí vem a ordem. Tem uma ordem lá no versículo 33a. Escutai outra parábola. Gente, parece besteira, né? Poxa, por que vai anotar isso aí? Escutar outra parábola. Mas é uma ordem. Jesus quer que nós ouçamos parábolas para entendermos o que é a realidade do reino dos céus. E por fim, princípios eternos, nós temos versículos de 33 a 40 e depois versículo 42. De 33 a 40 e depois versículo 42, princípios eternos. Qual a mensagem de Deus para você hoje? Como colocar isso em prática na sua vida? Anota no seu diário e vamos lutar para viver. É novo aqui no canal? Convido você a se inscrever, acionar o sininho da notificação, deixar o seu like. Seu like evangeliza. Pode comentar e comenta aquilo que Deus está falando com você. Veja também o comentário dos outros. Tudo isso é muito bom e saudável aqui no canal. Respeite as pessoas e vai ficar tudo certo, tá bom? E convido você a, aqui na descrição do vídeo, tem um passo a passo para você fazer direitinho, conforme é o nosso diário espiritual aqui, dos livros propostos, tá bom? Para que nós façamos o método da Bíblia no meu dia a dia. Nós vamos fazer a Bíblia inteira com a graça de Deus aqui no canal. Muitas playlists, muitos textos nos esperam por aí e a gente todo dia vai ter vídeo aqui com a graça de Deus. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós e recorremos a vós.